Resolução do Enem 2024 de Física. Uma caixa decorativa utiliza duas pequenas lâmpadas, L1, que funciona com 6 volts e 9 watts, e L2, 12 volts e 18 watts, ligadas em série a uma bateria de tensão V QR. Um fio resistivo, QR, de 48 centímetros, está ligado em paralelo à bateria. Um fio resistivo, pessoal, é um fio que tem resistência considerável, ele dissipa energia. 5 pontos A, B, C, D e E dividem o fio QR em 6 segmentos de comprimentos iguais. Então, os segmentos são esses aqui, ó. Esse aqui, esse aqui são os 6 segmentos. O circuito também tem um amperímetro com 2 terminais. Um dos terminais P está ligado ao fio entre as duas lâmpadas. O outro terminal S está livre e será ligado ao fio QR. Dependendo do ponto em que esse terminal livre for conectado, ocorrerá a mudança na tensão a qual as lâmpadas são submetidas. Os demais fios do circuito têm resistências elétricas desprezíveis, então só o fio QR que dissipa energia. Em qual desses pontos o amperímetro deve ser conectado para que as lâmpadas acendam exatamente segundo as especificações de tensão e potência elétrica fornecida? Para conseguir resolver esse exercício, pessoal, a gente precisa ter um conhecimento de uma coisa chamada ponte de Wheatstone. Essa ponte ela serve na prática, né, na análise de eletricidade, a gente usa ela para a gente descobrir resistências desconhecidas. Então, a gente com resistências conhecidas, a gente consegue determinar, usando ela, uma resistência que a gente não conheça. Desenhando esse circuito aqui, ó, nesse sistema aqui, para simular essa ponte, se eu ligar um amperímetro entre esses dois pontos aqui, se for uma ponte equilibrada, esse amperímetro aqui, ele tem que dar 0. Esse amperímetro aqui não pode marcar corrente, isso aqui tem que dar 0. Ou seja, na hora que a corrente sair daqui e ela, bem nesse nó, for distribuída, né, for dividida, um pouco vem para cá, um pouco vem reto, e aí se a ponte estiver equilibrada, eu não vou ter corrente passando nos terminais do amperímetro, o amperímetro vai marcar como 0. Para eu poder usar as equações de ponte de Wheatstone, eu tenho que verificar se realmente a corrente ali vai ser 0. Ou seja, a corrente que passar nesse R1 aqui, ó, tem que ser a mesma que vai passar no R2, porque não pode virar corrente aqui para baixo, para dentro do amperímetro. A equação da ponte de Wheatstone, ela relaciona as resistências, né? Então, eu vou pegar a resistência do ramo 1, dividir pelo 2, e do 3 e dividir pelo 4. Então, ali na linha do 1 e 2 eu divido, e do 3 e 4 também. Vamos verificar se as correntes são iguais para a gente poder usar essa equação. Então, para eu descobrir corrente, já que o exercício deu potência e voltagem, eu posso usar essa equação. Potência é a corrente vezes a voltagem, isolando a corrente aí e aplicando, ó. Para o resistor 1, que é a lâmpada 1, eu vou fazer 9 dividido por 6, que dá 1,5. E para o resistor 2, né, que é a lâmpada 2, eu vou fazer 18 por 12, também dá 1,5. Então, a gente atendeu o critério de que a corrente que passa ali nas duas são a mesma, então não passa corrente no amperímetro. Descoberto isso, a gente pode tentar montar uma equação para descobrir, né, os valores da resistência 3 e 4. A resistência 3 e 4, pessoal, vocês podem olhar como não, parece que não tem resistores ali, mas na hora que eu conectar, né, esse amperímetro num ponto, por exemplo, aqui no ponto B, por exemplo, esse tanto de fio que tem aqui, ele é resistivo, então é como se ele tivesse um resistor. Esse tanto de fio aqui também é resistivo, então é como se aqui também tivesse um resistor. E aqui no meu desenho eu estou representando ali com o 3 e o 4 aqui no meu desenho. A resistência 1 e a 2 a gente ainda não conhece, né, os valores dela, então a gente pode usar a primeira lei de Ohm, que fala que V igual a RI, mas isolando o R aqui, ó, é só fazer V por I. Então o V foi dado no enunciado e a corrente a gente acabou de calcular, né, 6 dividido por 1,5 dá 4 ohms, para o R2 vai ser 12 dividido por 1,5 dá 8 ohms. Esse 6 e esse 12 estão lá no enunciado ali, ó, circulando ali as voltagens, né, que foram dadas. Sei o R1 e R2, só que agora a gente não tem R3 e R4. Para usar essa equação da ponte, a gente precisaria saber pelo menos uma das duas, né? Então a gente precisa estabelecer uma relação matemática entre elas. E aí já existe uma equação, uma fórmula que estabelece a relação entre tamanho de fio e resistência, que é justamente a segunda lei de Ohm,
que fala que a resistência de um fio, ela depende da resistividade desse fio, do comprimento do fio L e da área de seção reta desse fio, né, da bitola do fio. Então, na hora que a gente for voltar aqui na ponte de Wheatstone para resolver, o 3 e o 4 que está aqui, ó, eu vou trocar eles pela segunda lei de Ohm, porque daí eu vou estabelecer uma relação de resistência com o comprimento do fio. Então, ρLA para o 3, só que daí eu uso o tamanho do fio 3, ρLA para o 4, só que daí eu uso aqui o tamanho do fio 4. Como eu tenho, é o mesmo ρ, porque é o mesmo fio, e é a mesma bitola, eu posso cortar, vai sobrar só o L3 dividido por L4. Aplicando os valores de R1 aqui, ó, R1 e R2 que a gente já achou, vai ficar 4/8, L3 dividido por L4, 4 por 8 dá meio, e aí aqui eu tenho que meio vezes L4 dá L3. Ou seja, quem que é o L3? Ele tem que ser metade do tamanho do L4. Então, quando eu vier aqui ligar, eu tenho que fazer o comprimento 3, que esse aqui mais da esquerda, ele tem que ser metade do tamanho do L4. A gente tem 6 segmentos, né? Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para um ser o dobro do outro, eu vou ter que ligar esse S bem aqui no B. Vou ligar o S bem aqui no B, porque daí esse tamanho aqui vai ser 2 segmentos, e esse tamanho que sobrou aqui vai ser 4 segmentos, um vai ser o dobro que o outro. Então, a resposta desse exercício é a letra B.